Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. Saiba mais. Verdade sobre a oração. O que é oração? É o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Quantas vezes devorar? A qualquer momento e circunstância, podemos manter contato com Deus. Salmo 55, verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. O que dizer na oração? Devemos não apenas pedir bênçãos materiais, mas agradecer, louvar, confessar os pecados, dizer sobre os problemas emocionais, materiais e outros. Salmo 40, versos 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Em toda oração, devemos clamar pela salvação e pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Para recebermos o perdão divino, são necessárias algumas condições. Fé. A primeira delas é o exercício da fé. A Bíblia declara, em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Durante o ministério terrestre de Jesus, Ele louvou e perdoou as pessoas que exerceram fé nele. Mateus 9, verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Mateus 15, verso 28. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Você sabe o que é fé? A fé é um dom de Deus e é indispensável no processo da salvação. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé nasce e cresce em nosso coração
ao ouvirmos a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E você, quer ter fé? Leia a Bíblia. A fé é a maneira usada por Deus para justificar os seus filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Gênesis 15, verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Hebreus 11, versos 1 e 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O livro de Hebreus 11 está repleto de exemplos de fé, desde Adão até o último mártir. A fé é indispensável àqueles que seguem a Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé é o estilo de vida do cristão. Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Fé é agarrar-se a Deus, mesmo não o vendo. João 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Perdão. A segunda condição para obtermos o perdão divino é a disposição para perdoar aqueles que nos ofendem. Mateus 6, versos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus nos orientou que devemos perdoar ao próximo quantas vezes for necessário. Mateus 18, versos 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Confissão. A terceira condição para obtermos o perdão dos pecados é confessar a Cristo todos os nossos erros, sejam eles pensamentos, palavras ou ações. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apenas Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Devemos verbalizar em nossas orações cada erro cometido, a fim de recebermos o perdão. Hebreus 4, versos 15 e 16. Por que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não devemos ter medo de nos achegarmos a Deus, confessando os nossos pecados, pois no tribunal divino, quem confessa é perdoado. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento. A quarta condição é o arrependimento. O arrependimento, bem como a confissão, é o resultado da atuação da graça de Cristo em nosso coração. Ninguém se arrepende pelas próprias forças. É o Espírito Santo que coloca em nosso coração a tristeza pelo pecado e o desejo de abandonar o erro. Romanos 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento sincero implica em mudança de rumo, ou seja, em conversão. João 8, verso 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O falso arrependimento é apenas um remorso causado pelas consequências do erro. Compare o arrependimento de Pedro e o de Judas. Lucas 22, verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. João 21, dos versos 15 ao 23, relata que, após Jesus ter ressuscitado, se encontrou com Pedro e por 3 vezes o perguntou se o amava. Verso 17 diz: Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Mateus 27, versos 3 a 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Minha oração. Senhor, aumenta minha fé. Me ajude a perdoar aqueles que me ofendem. Me ajude a confessar os meus pecados e me arrepender e abandonar. Em nome de Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.